Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado, 12 de julho de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, que ela tem como título Começo Difícil. E a lição dessa semana ela está baseada nos livros de Êxodo, capítulo 5, 6 e 7. E aqui nós iremos falar sobre a condução do povo de Israel através de Moisés e as dificuldades que eles tiveram nesse percurso na saída do Egito até a terra prometida, de Canaã. E tiveram um começo bastante complicado. Muitas pessoas aceitam a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas e decidem segui-lo, atendendo ao chamado de Deus, mas eles pensam que tudo será alegria, paz, felicidades, às vezes até sucesso, algum almejam, mas eles não se atentam para os desafios que experimentarão conforme o Mestre Jesus alerta através das Escrituras, que no mundo nós teremos aflições. E na abertura da lição de hoje, nós temos um desenho que mostra as dificuldades realmente que Moisés teve com o povo de Israel, juntamente com todas as pessoas, e a dificuldade que Moisés teve para liderar aquele povo rebelde, e o povo rebelde também, a dificuldade de caminhar realmente naquele deserto, mostrando as dificuldades que também nós teremos um pouco antes que antecede a volta de Jesus. E o desenho é esse aqui, meus amigos, ó. Aqui, ó. O que nós vemos aqui, ó? O que nós vemos aqui, ó? No lado esquerdo, nós vemos aqui, ó, é o lado do Egito, onde aqui tá mostrando assim um asfalto com faixa e tudo, para simbolizar que aqui do lado do Egito, quando o povo de Israel vivia ali, eles estavam ali cativo ali no Egito. Lá era um país onde ele tinha bastante estrutura, As ruas elas eram bastante calçadas, assim, com paralelepípedo, hexagonais. As ruas assim quase não tinham que andar pelo pó, embora as sandálias eram bastante reforçadas. E Deus, quando manda Moisés para ele libertar o povo de Israel que estava no Egito, ele direciona aqui, ó, para eles irem até a terra prometida, para lá. Ele diz assim para o povo: agora vá, Então, mostrando que tem muitos desafios, Porque as coisas assim, nós estamos assim dentro de um grande conflito, entre o bem e o mal. E o inimigo não quer ver ninguém feliz, ele coloca dificuldades. E quando o povo sai aqui do Egito, e vai lá para a Terra Prometida, você pode ver que tem um monte de obstáculos aqui, ó, e provações que o povo passará, Você vê, ó, ao sair do Egito já tem o Rio Nilo. E o Rio Nilo eles encontraram, sim, muitas pontes assim quebradas, com dificuldades para atravessar. Era um terreno assim íngreme, acidentado. E essas dificuldades dessa travessia
trouxe problema realmente para o Moisés conduzir as pessoas até lá a Terra Prometida, né? E, e essas provações, para eles passarem assim pelo Nilo, eram pontes quebradas, rochas, caminhos estreitos, né? Como nós podemos ver aqui, ó, o caminho estreito ali, ó, né? Pedras, rochas, né? Com dificuldade de sandálias para andar nesse caminho aí, ó. E o povo hebreu, rumo a Canaã, tinha que suplantar esses obstáculos, né? E outra, não era só isso, era inimizades com povos vizinhos também, era caminhos com pedras, né? E o inimigo queria destruí-los, né? Com essas barreiras todas que eles encontraram aí, mais ou menos a simbologia desse desenho aí, ó. E os povos, assim, inimigos ali de Israel, eles eram bem armados, né? Vou dar um exemplo ali de bombas ali, né? Eles eram armados. E quando o povo, já chegando assim na Terra Prometida, na entrada da Terra Prometida, eles foram impedidos por Deus. Aqui você pode ver que tem uma seta que não poderia passar para a Terra Prometida ali, ó. Uma seta ali, né? E tudo isso, Deus fez isto porque o povo estava rebelde, reclamavam do alimento, reclamavam com a falta de água, reclamavam de tudo, e Deus dava o maná, e Deus dava realmente com abundância para ele a água, mas eles reclamavam tudo, até eles falavam que sentiam saudades do Egito. Vejam como é que é o povo realmente de Deus, né? E estando próximo ali, eles foram impedidos por Deus, pela rebeldia, como eu falei ali, e está proibida a passagem na direção indicada ali, ó. E assim o povo de Deus passou a caminhar em círculo, assim, em volta da Terra Prometida, e que eles levaram 40 anos para chegar até a Terra Prometida. 40 anos. E vocês sabiam qual é a distância, assim, qual é a distância ali aqui do Egito até a Terra Prometida de Canaã? Ela era 420 quilômetros só. Poderiam levar perfeitamente, né, em 20 dias, assim, andando, né, caminhando. E eles levaram 40 anos. Tudo pela rebeldia, né? E durante esses 40 anos que eles ficaram andando em círculo ali em volta da Terra Prometida, porque eles não podiam entrar, que Deus impediu eles entrarem na Terra Prometida, morreram, alguma geração morreu bastante gente, e quem entrou na Terra Prometida foram realmente uma geração nova, né? Pessoas que nasceram durante esse período que acabaram entrando ali. Aí vocês verem, meus amigos, o que realmente o mal faz para nós quando nós somos desobedientes. E isso ocorreu devidamente à desobediência. E Moisés, realmente, após ele sair ali do Egito, ali, quando a primeira vez, porque ele foi criado no palácio do faraó, ele tinha ali 40 anos, quando ele saiu dali, fugido do Egito, por ele ter matado um soldado egípcio, e o faraó queria matá-lo, e ele vai lá para as terras de Midian, né? E Deus novamente dá uma ordem para ele libertar o povo que se encontrava cativo justamente lá no Egito. Ele teria que voltar. E ele estava relutante, né, para aceitar realmente essa ordem de Deus. E ele acaba realmente aceitando, e ele vai com toda a sua família, né, seus filhos, a sua esposa Zípora e seu irmão chamado Arão. E eles foram diretamente falar com o faraó chamado Tutmés III, que era o
o rei, o governante do Egito, que era o maior país na época. E Moisés conheceu esse Tutmés III quando ele era jovem, quando ele esteve lá, foi criado pelo faraó Moisés. E já no começo, o líder, o libertador do povo hebreu tem dificuldades, né, em dar a mensagem de Deus direta para o faraó Tutmés III, determinando que ele, faraó, libertasse o povo de Israel. E pensando nisto, o responsável pela lição da semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar. Ele diz: depois Moisés e Arão foram e disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E o faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Que está lá em Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2. E aqui no texto, o faraó ele é bem claro, ele diz que ele não conhecia a Deus e não deixaria o povo sair do Egito. O nome dele é Tutmés III, né, que na época era a autoridade máxima do mundo. E ele faz um desafio diretamente para Deus. Vejam, o começo difícil de Moisés e o povo hebreu, dificultado ali por parte dessa corte suprema máxima do Egito, ele se impôs. E o faraó ele começa a colocar dificuldades para o povo de Israel sair dali. Aí podemos ver como Moisés teve dificuldades, né, nesse início, né, por parte dessa autoridade que se impôs, e é o que nós estudaremos durante essa semana com detalhes sobre realmente essa vida do Moisés e como ele tirou realmente o povo do Egito até a Terra Prometida, que nós estudaremos na semana com bastante detalhes. E veremos também o confronto que esse faraó ele faz na sua ordem para Deus, né, afrontando a Deus. O faraó recusou a reconhecer a existência de Deus, um criador e mantenedor do universo. Ele não quis saber justamente do Deus vivo, dos Deus dos hebreus. E também o faraó, né, ele agiu assim porque ele só conhecia deuses fabricados de imagens, né? Como nós temos hoje uma doutrina incrível aí que as pessoas acreditam em imagens. Ou seja, imagens feitas por mãos humanas, ou seja, Deus humanos. E a resposta arrogante do faraó definiu bem o poder do Egito na época como uma cultura assim pagã, materialista, né, que adoravam seus deuses na forma de imagens. E a palavra hebraica para Egito quer dizer Mitzraim, que significa uma terra de dupla opressão, que praticamente se referia à escravidão que eles colocavam em cima de povos que eles venciam, escravidão severa e dura sobre essas pessoas, né? E era um trabalho escravos para eles. E os egípcios eram acostumados a dizer aos outros povos o que eles deveriam fazer e respeitar. E Deus preparou uma saída do povo de Israel, embora difícil, cheio de provações para cada um. Contudo, o povo perdeu a fé e até Moisés discutiu com Deus, perguntando por que as coisas estavam ruins naquele momento. A razão para essa pergunta é difícil, né? Porque as coisas se tornaram mais complicadas e a vida dos israelitas piorou.
porque nem Moisés e nem os hebreus esperavam passar por esse dilema. Eles esperavam assim uma rápida libertação da escravidão do Egito, porque conheciam um Deus poderoso, realmente, eles achavam que seria fácil. Mas eles tinham que provar a sua fé, eles tinham que ter provações, eles passariam realmente por obstáculos, né, como mencionei naquele desenho ali, para que eles pudessem conhecer esse verdadeiro e poderoso Deus que criou todas as coisas. E muitas pessoas no passado e no presente acham que seguir a Deus é só felicidades, alegrias e paz, e se esquecem de que todos nós estamos diante de um grande conflito cósmico entre o bem Deus e o mal Satanás, que coloca as dificuldades para os filhos de Deus, que coloca obstáculos na vida de cada um de nós para o caminho da salvação. E quando nós nos mantemos firmes e perseverantes nos propósitos de Deus, Ele traz para nós as soluções dentro do seu tempo, e não no tempo que nós queremos. Os caminhos que o Senhor quer que nós venhamos a andar, muitas vezes nós entramos em atrito, né, com as nossas expectativas do nosso interior, das nossas soluções internas e soluções imediatistas, né, que nós temos. Porém, nós devemos sempre confiar no Senhor, que está no comando do mundo, e ser perseverantes e pacientes. O tema de estudo principal da lição dessa semana é justamente sobre esse líder do povo hebreu chamado Moisés, e onde ele recebeu essa ordem de Deus, independente dos obstáculos que ele tinha, era para conduzir o povo de Israel para sair daquele Egito e ir até a terra prometida. E para esse chamado, diante assim de tantas dificuldades e provações, inclui também muitos milagres, né, que Deus fez durante esse percurso. E até Deus de Abraão falando diretamente com o Senhor de Moisés, onde Moisés teve essa oportunidade de falar com Deus diretamente, orientando no que ele devia fazer e de como ele deveria liderar aquele povo. E nessa semana, dentro desse estudo da lição, que chama-se Começo Difícil, que realmente foi um começo difícil para Moisés e seu povo, nós nos aprofundaremos detalhadamente em alguns pontos importantes, como: primeiro, seguindo a ordem de Deus, Moisés foi até o faraó e ordenou: deixe o meu povo ir, que Moisés falou para o faraó. Mas qual foi a resposta ousada do faraó, Tutmés III, e o que nós podemos aprender com isto? E a resposta, meus amigos e minhas amigas, está lá em Êxodo capítulo 5, versículos 1 a 2, que nós veremos na semana. O segundo ponto é que Moisés sabia, desde o início, que sua tarefa para libertar os hebreus não seria fácil. Mas quais foram os resultados imediatos do primeiro encontro de Moisés e Arão com o faraó? Saberemos que está lá em Êxodo capítulo 5, versículos 3 a 23. O terceiro ponto: Moisés foi muito criticado pelo faraó e depois pelo seu povo, que quase o amaldiçoou. E Moisés se queixou para Deus. Mas qual foi a resposta de Deus a Moisés? Quais importantes verdades teológicas são reveladas para nós nesse texto? Nós saberemos, está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 22 e 23, e Êxodo capítulo 6, versículo 1 até 8. Quarto ponto: Moisés recebeu de Deus promessas poderosas sobre mensagens que ele faria, e ele diz: não sei falar bem, sou um homem de vocabulário ruim. Mas o que aconteceu com Moisés? Que lições podemos tirar dessa história quando recebemos de Deus uma missão e nós temos que falar às outras pessoas e podemos dizer assim: eu não tenho dons? Será? Veremos ali a resposta que está em Êxodo capítulo 6, versículos 9 até 13. Deus se apresentou a Moisés como Iavé e deu a missão a ele, mas o que Deus providenciou a ele e que nos diz que ele não sabia falar com o faraó, o que Deus falou para ele, nós saberemos que está lá em Êxodo capítulo 6, versículos 28 até 30,
E também em Êxodo capítulo 7, versículos 1 até 7. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado a todas as pessoas para aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Porque quando você aceita Jesus como o Salvador da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos na íntegra, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento e manusear bem as Sagradas Escrituras. E com isto, Deus dará para todo aquele que aceita Cristo um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que se aproxima, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, ao voltar, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união de Jesus, o noivo, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. E teremos uma grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.